Fala, futuros engenheiros de materiais, tudo bom com vocês? Bom, hoje nosso canal está trazendo mais um vídeo para vocês e hoje é sobre os materiais metálicos. E eu espero muito mesmo que vocês estejam gostando, estejam aprendendo. E se vocês estão gostando, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhar com seus amigos, para que todo mundo fique dentro, fique sabendo sobre nossa engenharia, certo? Bom, e para que fique melhor de contextualizar, para que vocês entendam mais da história, eu vou começar falando sobre a história dos metais. E a Idade dos Metais, ela é aquela época que vem depois da Idade das Pedras. Foi quando o ser humano ele começou a utilizar de armas de metal e de fundir materiais. E as primeiras matérias-primas utilizadas foram o cobre, o estanho e o bronze, que é uma fusão entre o cobre e o estanho. E esses materiais ali são mais fáceis, né, de fundir. Então eles foram os primeiros materiais a serem utilizados pelo homem. Bom, e agora que vocês já entenderam a história desses materiais, vamos falar sobre a definição, para que fique melhor de entender. E o termo metal, ele refere-se a uma das 4 classificações da tabela periódica, que é dividida em metais, ametais, semimetais e gases nobres. E esses metais, eles fazem parte de 94 dos 118 elementos da tabela periódica. Bom, esses materiais são caracterizados pelo brilho, pela resistência, pela condutividade térmica e elétrica, e eles estão presentes em quase todos os processos industriais, estando também presentes em ligas metálicas, que são utilizadas na fabricação de ferramentas, de joias, de moedas, e em processos químicos, como a oxirredução, que é aquele processo responsável pelo funcionamento de pilhas e baterias. O metal, ele é um tipo de material que tem características próprias dele. Uma dessas características é o tipo de ligação, que é uma ligação metal-metal, tipo ferro-ferro. E nessa ligação, né, os elétrons eles estão livres, ou seja, eles não estão ligados a um átomo específico. Bom, e para falar sobre as características dos metais, eu trouxe uma moeda que vai me auxiliar para que vocês possam entender melhor, né? E para começar, eu queria dizer que uma das características do metal é ser sólido em temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é líquido. Então, como vocês podem ver, essa moeda ela não é feita de mercúrio, com isso, ela é sólida em temperatura ambiente, certo? Além disso, materiais metálicos também são dúcteis, ou seja, eles podem ser transformados em fios, eles são maleáveis, podem ser transformados em lâminas. Geralmente apresentam coloração prateada, né, como essa moeda, ou amarelada também, ao redor da moeda, ou avermelhada também. Eles têm elevados pontos de fusão e de ebulição, com exceção do mercúrio. Eles também apresentam uma baixíssima elasticidade. Como vocês podem ver, aqui é muito difícil puxar essa moeda, né? Porque a elasticidade é muito baixa. E além disso, são condutores de calor. Sabe quando você está cozinhando e você pega uma colherzinha de metal, algum tecido de metal, ou até mesmo a panela, e você encosta a mão na panela, e ela está bem quente, queima a sua mão, enfim, faz maior estrago. É porque o metal é um material condutor de calor, então com isso esquenta muito rápido. Então o ideal é cozinhar com material de silicone, com material de madeira, que esses materiais não são muito bons condutores de calor. Mas isso fica para um próximo vídeo. Bom, e agora falando sobre as ligações químicas que envolvem os metais, vou começar falando sobre a ligação metálica, que já foi falado anteriormente. Esse é o tipo de ligação entre metal. Nela, os átomos de metal eles perdem elétrons, formando cátions desse metal. E esses elétrons perdidos facilitam a união desses átomos de metal, formando uma estrutura cristalina cercada por um mar de elétrons. E além disso, é importante salientar que é justamente esse mar de elétrons ou nuvem de elétrons que garante aquela característica citada anteriormente, que é a condutividade elétrica e a maleabilidade. Como os elétrons estão ali juntinhos, eles ficam mais propícios a conduzir a eletricidade, já que são bons condutores de eletricidade, de temperatura e assim vai. Bom, e citando características já citadas anteriormente,
O metal, ele é um material que tem uma eletropositividade muito elevada. Com isso, nas ligações, geralmente, ele perde os elétrons, formando cátions. E outro tipo de ligação, também realizada pelos metais, é a ligação iônica, que é quando ele se liga com a metal, uma ligação do tipo metal a metal. E nessa ligação, é uma ligação iônica devido a ter uma diferença de eletronegatividade entre o metal e o ametal. Bom, e agora que vocês já entenderam a história, a definição, as características dos metais e os tipos de ligações, eu vou falar sobre a forma de obter esses materiais. E geralmente os metais, eles são encontrados em rochas minerais e geralmente estão associados a outros materiais. Sendo assim, é necessário fazer técnicas para separar esses materiais. E geralmente é por meio da siderurgia, como a eletrólise, ou de reações químicas. Bom, e agora eu vou te dizer 4 minérios e quais metais são extraídos desses minérios. Para começar, tem a hematita, que é um óxido de ferro, ou seja, da hematita a gente extrai o ferro. Também temos a cassiterita, que é um dióxido natural e principal minério de estanho, ou seja, é de onde a gente extrai o estanho. Também temos a esfarelita, que é um sulfeto de zinco, ou seja, é de onde a gente extrai o zinco. E ainda tem a galena, que é o principal sulfeto de chumbo, ou seja, é de onde nós extraímos o chumbo. Bom, e agora eu vou destrinchar para vocês cada tipo de metal que está lá na tabela periódica. E para começar, eu vou falar sobre aqueles metais que estão lá na família 1A. Não sei se você já pegou, já sabe qual é o nome, mas são os metais alcalinos. E por que metais alcalinos? Porque quando eles estão numa solução com água, eles formam hidróxidos. E os hidróxidos, eu não sei se você sabe, mas são soluções alcalinas, ou seja, tem um caráter mais básico. E algo que também é importante lembrar é que os metais alcalinos em estado neutro, eles apresentam apenas um elétron na camada de valência. Bom, e é importante lembrar também que os metais alcalinos, como fazem parte da família 1A, quando a gente for fazer lá a distribuição eletrônica deles, pegar algum elemento da família 1A, a gente vai ver que vai ter um primeiro número, que quer dizer o período dele, o período em que ele está, a linha em que ele está. E depois vai ter, por exemplo, 1S1, 2S1, 3S1, depende do seu período. Por que S1? Porque está na família 1A, só tem um átomo na camada de valência. Bom, e agora falando sobre os elementos que compõem a família dos metais alcalinos, nós temos algumas dicas para poder decorar melhor, né? Porque às vezes você confunde e tal, mas com essas dicas, olha, fica impossível de confundir. E essa dica é uma frasezinha, que é: hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. E agora eu vou te dizer cada elemento químico. Hoje, H de hidrogênio. Li de lítio. Na de sódio. Robinson tem o RB, ou seja, rubídio. Crusoe tem o CS, que é o césio, e tem o francês, que é o FR, que é o frâncio. Então é impossível você esquecer. Hidrogênio, lítio, sódio, rubídio, césio e frâncio. Bom, andando um pouquinho na tabela periódica, nós vamos chegar na família 2A, que é a família dos metais alcalinos terrosos. E, novamente, por que esse nome, metal alcalino terroso? Alcalino, porque é um metal que, quando você junta com água, forma um hidróxido, que é uma solução básica, ou seja, uma solução alcalina. Então, metal alcalino. Mas por que terroso? Porque lá, quando você pega teu livro de história, vai lá mergulhar, antes do século XIX, eles eram designados dessa forma. Então ficou. E hoje a gente conhece como metal alcalino terroso. E esses elementos, eles têm 2 elétrons na camada de valência. Diferente do metal alcalino, que era 1S1, 2S2, esse é o 1S2, 2S2, entendeu? Tem mais um elétron na camada de valência. Bom, e agora vamos falar sobre os elementos, né? Destrinchar cada um. Bom, começa com Bela, BE de berílio, Margarida, Mg de magnésio,
casou, Ca de cálcio, com o senhor, Sr de estrôncio, Bartolomeu, Ba de bário, Ramos, Ra de rádio. Então os elementos são berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Bom, e agora falando sobre os metais de transição, eles são elementos que estão ali entre as famílias 2A e 3A, excluindo ambas, e eles são caracterizados por terem átomos cujo orbital D, mais energético, não está totalmente preenchido, ou pelo menos conseguem formar cátion com esse orbital D incompleto. Bom, e agora falando sobre os tipos de metais, nós temos os ferrosos, os não ferrosos e os pesados. Bom, e agora falando sobre os metais ferrosos, como o próprio nome já sugere, são metais que contêm o ferro em sua composição. Só que isso não quer dizer que só tenha o ferro, isso só quer dizer que esses metais ferrosos têm o ferro em comum, né, em todas as suas ligações, porém também tem outros tipos de elementos, como por exemplo, podem ter diferentes concentrações de carbono, ou podem ser forjados de diferentes técnicas, e isso faz com que esses metais ferrosos tenham diferentes tipos de características físicas. Bom, os não ferrosos, como também o nome já sugere, não contêm o ferro em sua composição. Eles são formados por outros tipos de metais, como o alumínio, o cobre, o zinco, o níquel e assim vai. Bom, e a gente não pode finalizar essa parte dos tipos de metais sem falar sobre os metais pesados, que são aqueles metais com uma característica mais própria. Eles são reativos, são bioacumulativos, são tóxicos. Vou te dar 2 exemplos dos metais pesados, o chumbo e o mercúrio. E esses elementos, eles geralmente são utilizados na fabricação de baterias, de lâmpadas, de munição para artefatos bélicos e assim vai. Bom, e outra coisa importante a ser falada é a aplicação dos metais. Onde é que os metais podem ser encontrados? Onde é que eles podem ser utilizados? Bom, quando a gente vai passear na rua, quando a gente vai dar uma volta de carro, seja do que for, você pode ver o metal em diversos lugares, seja no carro, no seu aparelho celular, nos canteiros da rua, nas portas, nas janelas, no seu computador, onde quer que você esteja, tem um pouquinho de metal. Os metais mais utilizados são o cobre, o zinco, o ferro, o alumínio, entre outros. Bom, o ferro, ele corresponde a praticamente 95% da produção mundial de metal, e ele é utilizado em barcos, em automóveis, em edifícios, isso devido à sua resistência e ao seu baixo preço. O cobre, ele é especialmente utilizado em equipamentos elétricos, tais como motores elétricos, instalações elétricas, interruptores, e também existem muitas moedas de cobre. O cobre, ele também era muito utilizado, devido ao seu baixo consumo energético, na produção do latão, que é uma junção, uma fusão entre o cobre e o zinco. E o latão, ele era utilizado para fabricar fechaduras, engrenagens, munições. Bom, o berílio, ele é muito utilizado em reatores nucleares e também ele é utilizado para filtrar aquela radiação visível quando fazemos um exame de raio-x. Além disso, ele também está sendo muito utilizado em equipamentos de informática. Bom, e para finalizar, um metal que é muito conhecido, que está praticamente em todos os ambientes, em todas as casas, todo mundo procura, quero de alumínio, essa cadeira de alumínio, não, quero minha bicicleta de alumínio. E ele é muito utilizado pela facilidade com que se dá a forma dele, pela baixa densidade e pela resistência à corrosão. E momento curiosidade. No momento curiosidade, a gente vai falar sobre o heavy metal. O heavy metal significa, você traduzindo para o português, significa metal pesado. Bom, muitos críticos musicais dizem que o termo, dissociado do seu sentido original, ele foi cunhado pelo escritor americano William Burroughs. Não sei se eu falei certo, mas é Burroughs, nos anos 60. Entretanto, já é de conhecimento, que no século XIX, ele já era utilizado para designar canhões, ou em um sentido mais amplo, saindo da parte dos canhões, força bruta.
Bom, se você gostou de mais esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário aqui embaixo que nós queremos saber o que você está achando. Ativa as notificações para não perder os próximos vídeos e já, ó, envia para os amigos que é para todo mundo ficar ciente sobre os materiais metálicos.